Boa noite, boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver. Como vocês estão aí, gente? Terçou, 1º de abril. Vocês podem até falar assim, é o dia da mentira, mas eu quero chamar a atenção a todos vocês que estão já em casa e, né, curtindo um pouquinho o descanso, mas se você está no carro chegando também no seu descanso, ou indo para o seu trabalho, sintonizado aqui conosco, dia da mentira, mas o podcast Saber Viver não traz conteúdos para você de mentira, viu, pessoal? Aliás, o conteúdo de hoje é importantíssimo. Vamos falar da saúde masculina. O que você pensa quando eu falo assim? Então, já dispara esse aviãozinho, já vai aqui comentando conosco, tá bom? Nós vamos receber um grande aqui parceiro e ele vai explicar um pouquinho sobre a prevenção, sobre os cuidados, vamos falar assim, né, da parte urológica com a saúde masculina. Vamos desmistificar muita coisa aqui também. Então, ó, começou, tá no ar o podcast Saber Viver, com produção 8 Filme, direção de Bruno Pimenta e toda a equipe dessa família. Dr. Luiz Rodrigues, boa noite, bem-vindo, viu, mais uma vez ao Saber Viver. Boa noite, Mel. Um prazer estar aqui. Agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui podendo falar de um tema importante, né, que é a saúde masculina, que hoje muitas vezes é negligenciada, né, pelos homens. Então, assim, a gente vem aqui para poder bater um papo descontraído e desmistificar muitos temas, né, da urologia. Sim, e como é importante você falar isso, doutor Luiz, porque assim, o homem ele tem uma resistência muito grande em requisito a cuidar da sua saúde, vamos falar assim. Existem inúmeros aí mitos e brincadeiras, até muito sem graça, porque acaba, Sim. né, privando ali a população masculina de se cuidar, principalmente quando a gente fala da sua especialidade, da urologia, mas eu quero aproveitar e chamar a atenção também para você, mulher aí que está nos acompanhando, que conhece, tem um irmão, tem seu pai, né, ou o próprio esposo. Gente, mostra esse podcast para eles, porque assim, realmente o índice desse cuidado, graças a Deus, aumentou um pouquinho com os cuidados, mas ainda é muito aquém do que a gente gostaria, né, doutor Luiz, vamos falar assim, né? Sim, sim. Hoje a gente tem até dados estatísticos, talvez, que talvez a cada 10 homens, apenas 4 vão fazer uma consulta com um urologista, né? É Então a gente muito ainda está baixo. muito aquém ainda Muito do baixo, desejado, né? muito baixo. Então, mulherada, ok? Combinado aí com vocês, cuidar aí de quem a gente ama, principalmente seu parceiro, ou até do seu papai, né? Do seu irmão, seu cunhado, seja lá do seu amigo também. Então, fique atento agora aqui ao nosso conteúdo. E eu já quero começar, doutor Luiz, te conhecendo um pouquinho, Sim, né? sim. Porque a gente tem essa tradição do podcast Saber Viver de contar um pouquinho a sua história. Quem é o doutor Luiz? Você é Sim. mineiro? Como que foi parar dentro da área médica e principalmente da urologia? Sim, vou contar um pouquinho aqui, né? A minha história é assim, eu sou mineiro, né? Minha família é toda mineira, mas eu não sou nascido em Minas Gerais. Eita! Eu nasci no Distrito Federal, em Brasília. Né? Meus pais são mineiros do norte de Minas. Né? Meu pai é lá de Mirabela, perto de Montes Claros. Minha mãe de Riachos dos Machados. São cidades pequenas, próximo de Montes Claros. E meu pai foi para Brasília, né? Ele era professor universitário e aí nasci lá. Mas vim para Minas Gerais 4, 5 anos de idade. Bem novinho E ainda. sou mineiro, né? Assim, de origem, né? Descendência e de coração também. Só nasci De coração já basta, né, gente? Que o povo gostoso Isto. mineiro, gente. Pãozinho de queijo, Minas cafezinho. Não o tem pão de outro estado, queijo. né? Agora, doutor Luiz, você veio para essa área da medicina em si por qual motivo? Dor ou até mesmo realmente por amor ou incentivo aí dos pais? Como que foi essa A trajetória? medicina, assim, eu tenho, meus pais não são médicos, né? Que é muito comum, né? Espelhar, Médico, né? espelhar médico, filho de médico, eu não, né? Mas eu sempre pensei em cuidar do outro, ser médico, ser cirurgião, né? Eu acho que eu decidi isso quando eu tinha meus 7 anos de idade. Já era lá na Cuidava lá dos infância. meus coleguinhas que machucavam, ficava tentando e sempre falava que ia ser médico. E nunca saí dessa linha. Gente, como que Né? né? O poder da mente. Olha aí pra você ver, com Exatamente. 7 anos de idade. Segui e fui até o fim, né? Passei
E quando eu entrei na faculdade, eu já entrei sabendo que eu queria ser cirurgião. Já tinha Já ali tinha o foco. toda uma linha de pensamento para me virar ser médico e ser da área cirúrgica. Legal. A urologia, que foi uma área que ainda não tinha sido pensada desde o início, né? E como que foi isso? Pois é, a urologia, assim, eu fiz residência quando eu formei na Universidade Estadual de Montes Claros, né, em 1996, né, já tem uma longa data, aí, quase mais de 28 anos, e vim fazer minha residência médica aqui em BH, né, apesar de eu ser de Brasília, meus pais serem lá da região de Montes Claros, mas eu sempre morei em Belo Horizonte, né, a gente veio para cá, e vim fazer residência, fiz residência na Santa Casa de Belo Horizonte, de cirurgia geral, e depois eu fui fazer minha residência de urologia no Mário Pena. Mas durante a cirurgia geral, eu falei assim, eu gostava muito da área cirúrgica, mas eu queria também uma área que me desse oportunidade de conversar com o paciente, de ter meu consultório. E a urologia alia essas coisas, né? Você ser uma área clínica e cirúrgica, onde você pode fazer consultas, não precisar de operar, fazer a prevenção e quando for necessário, e também para a área cirúrgica. Então, a área clínica e cirúrgica, isso me encantou mais. Eu acho que é muito similar à área da ginecologia. Exatamente. Querendo ou não, a urologia é um análogo masculino da ginecologia. Né? Só análogo, né, doutor? Análogo. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso também. Agora, eu queria que você falasse, com toda a sua experiência aí na sua carreira, 28 anos, acredito que você tenha visto muita essa resistência do público masculino para se cuidar. Como que você interpreta isso hoje, ainda já com 28 anos de experiência? Porque a gente sabe que, infelizmente, como o doutor citou, os índices são muito baixos ainda. Sim. Como que é isso para vocês, urologistas? O que vocês debatem ali em bastidores, vamos falar assim, que a gente possa fazer para auxiliar até os homens a darem essa acordada, como o nosso podcast aqui já está sendo um veículo. Sim, sim. Ao longo desse tempo todo, né? Porque eu comecei realmente na urologia em 99, quando eu entrei na residência de urologia. E aí, nesses anos todos, a gente vai vendo uma nítida transformação. Há evoluções, isso aí não tem como negar. Os homens, há 20 anos atrás, tinham mais existências do que tem hoje. Porém, ainda está aquém do desejado. E o que eu atribuo, talvez, a essa melhora ainda não suficiente dessa percepção de que precisa ter cuidado são, né, a evolução da mídia, das campanhas. A Sociedade Brasileira de Urologia, há muitos anos, fazem campanhas para poder incentivar essa questão do homem fazer seu cuidado com a saúde. Já teve um ano, por exemplo, que o foco foi as mulheres dos homens, porque elas marcam a consulta para os homens. Então, o que nós acabamos de falar aqui, né? Isso, então, teve um ano que um dos focos foi isso. Foi voltado diretamente para as mulheres, não foi nem para o homem direto. E há alguns anos foi instituído o Novembro Azul. Sim, o Novembro Azul, ele foi instituído à semelhança do Outubro Rosa, por causa do câncer de mama, e o câncer de próstata, que hoje é bem prevalente, é uma doença temida pelos homens, ele foi como se fosse o garoto propaganda da saúde masculina. Então, ou seja, o Novembro Azul não é só a prevenção para o câncer de próstata, como a marcha em cima disso, mas é sobre, né, o olhar mais atento para a saúde masculina. Sim. Hoje, por exemplo, nós temos dados muito importantes, por exemplo, que o homem vive em média 7 anos e meio a menos do que as mulheres, justamente por essa falta de busca ao cuidado da saúde. Então, quando a gente fala nessa resistência, e você tocou na questão, né, do câncer de próstata, eu acho que a maior resistência do homem é esse diagnóstico, porque Sim. Lógico que qualquer, né, área de CA, gente, aí vai ser um diagnóstico um pouco assustador, mas a gente tem que firmar aqui que quanto mais cedo, mais chance de tratamento, né, doutor Luiz? Sim, eu acho que assim, como qualquer doença, né, o diagnóstico precoce, ele é a alma do tratamento, a alma do sucesso do tratamento. Com quantos anos, doutor Luiz, a gente pode falar assim que o homem ou aquele adolescente precisa se alertar e começar uma consulta periódica com o urologista?
Bom, é o seguinte, com relação à consulta periódica do urologista, a idade hoje que a gente fala assim, não, a gente precisa ter um urologista de confiança, né? Essa idade é uma idade mais avançada, né? Ou seja, a gente tem que começar a pensar nisso ali a partir dos seus 40 anos, em que você realmente vai precisar do urologista como um parceiro para cuidar da Sim, saúde. O paciente, o homem adolescente, né, ele já tem uma questão mais de demanda. Então, ou seja, o urologista antes dos 40 anos, ele vai atuar sob demanda. Nós vamos ter problemas urológicos nos homens desde o nascimento. Por exemplo, quando a criança está sendo formada e às vezes nasce, né, eu acho que todo mundo já deve ter tido a oportunidade de ver isso, quando o nenenzinho nasce lá, o pai já quer ver se tem o testículo lá na bolsa e não tem. Ali uhum, já é um problema urológico, a ausência do testículo, porque ele não desceu totalmente. Aí vem a fimose, aí vem depois na exatamente. adolescência os problemas da puberdade, que pode ser precoce ou não, aí depois vem os distúrbios sexuais, ali aquele início da vida adulta. Sim, Então, assim, a urologia está presente ali do nascimento ao último dia de vida, talvez. Então, é uma exatamente. especialidade muito ampla. Mas a parte rotineira, onde a gente precisa ser um pouco mais proativo, Chamar de de alerta, assim, alerta né? mesmo, é quando a gente começa a ter as doenças mais prevalentes, que o câncer de próstata ela vem liderando Ainda assim, o ranking de o doenças, ranking, né, né? E aí masculino. começa aí aos 40. Hoje, por exemplo, até aproveitando já a discussão, então, ou seja, a prevenção, que é o rastreamento, né? A prevenção para o exame para o câncer de próstata, que na verdade não é prevenção, a gente não previne o câncer de próstata. É, mas eu acho que é um rastreamento muito válido, né, doutor Sim, Luiz, muito porque a válido. gente já fica ali num raciocínio de que aí a gente precisa, às vezes, tomar alguns cuidados pela Sim, propensão aparecida ali, sim, naquele exatamente. diagnóstico precoce. Isso, o câncer de próstata é altamente prevalente a partir dos 50 anos de idade, que hoje, inclusive, é a idade que a gente deve começar a fazer o exame de próstata, a não ser que a gente tenha fatores de risco para começar antes disso, que é no paciente que tem casos da família, sendo o pai, o avô, principalmente irmãos, onde tem uma linhagem genética muito mais próxima, e quando você tem também fatores de risco tipo raça. A raça negra, por Hum. exemplo, ela tem uma tendência de ter câncer um pouco mais precoce do que as demais raças. Então a gente tem ali um cuidado especial, né, e podendo ali começar o exame um pouco mais precoce, próximo aos 45 anos. E o PSA também, como o nosso termômetro, que deve começar a ser feito a partir dos 40 anos. Podemos já falar então aqui do exame? Porque está na minha ponta Podemos. da língua aqui já. Eu tenho certeza que você também já está aí curioso para saber se mudou, né? Se a medicina realmente avançou, e com certeza ela vem avançando a cada dia, mas o temido exame de toque pelos homens, eu acho que é isso que espanta eles de Sim, uma consulta urológica. Queria sim, que você explicasse, até porque como o PSA sim, é ali, né, um fator inicial para essa pesquisa, sim, e as sim. pessoas acham que não vou no médico por causa do exame de toque. Existem outras formas, doutor, da gente começar a fazer essa pesquisa sem precisar ser exame de toque? Isso aí realmente talvez é o que mais afasta o paciente, o homem, do consultório do urologista. Até porque a nossa cultura sul-americana é uma cultura muito machista. Ah, Então, as pessoas, assim, a gente vê que ao longo do mundo é muito diferente do europeu, por exemplo. Então, aqui a gente tem esse tabu, é um grande tabu, e o exame de toque, ele ainda, em 2025, ele é muito importante, né? A gente sabe que existem tecnologias, existem exames que podem realmente substituir o toque, mas um exemplo muito claro, hoje nós temos a ressonância magnética, que é um exame que vê a próstata muito bem, ela pode realmente substituir o toque, mas não é um exame que a gente pode pôr na rotina médica. É um exame de alto custo, pode sobrecarregar a exatamente. questão do convênio, e o toque é um exame que está incluído na consulta, é o exame físico do médico. E assim, no toque, a gente não quer só ver se tem câncer ou não tem, nós vamos ver o tamanho da próstata, nós vamos ter o contato físico com o paciente, a gente vai ver a genitália do paciente. Então, ou seja, quando a gente faz uma consulta médica, a gente tem a entrevista, as queixas e tem o exame físico. Então, o exame físico do urologista, o toque faz parte dele. Viu, pessoal? Não é uma coisa bicho de sete cabeça. E vou puxar a sardinha para o nosso lado agora, doutor Luiz, porque nós passamos por isso no exame ginecológico também. Exatamente. Então, a questão da cultura do machismo existe, mas
Eu acho que já deu, né, doutor? Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, porque uma vida, gente, Sim, vale muito mais do que um exame de toque, né? Vocês têm que parar aí com esse sim, receio, com esse mimimi, como dizem, né, doutor sim, Luiz, sim. desses novos tempos aí. Mas tem um outro tabu também que eu acho que não é falado muito na mídia, que as pessoas também têm medo de não só neurologistas, como os médicos, assim, como o câncer de próstata é um tumor muito frequente, há 20, 30, 40 anos atrás, nossos pais, avós, o que acontecia? A palavra câncer não podia nem ser falada. É um peso, né? Se falasse assim, não fala a palavra. Por quê? Porque fico com medo até de pegar o câncer. Porque assim, não podia nem falar coisa ruim, mas a palavra câncer não Aham. podia ser falada. Até hoje ainda escuto alguns pacientes mais humildes falando, não, doutor, não fala. Não, assim, gente, hoje a gente tem que falar, né? E então, assim, o medo do diagnóstico e de você ser condenado à morte foi, no passado, muito temido, como a AIDS, por exemplo, quando não tinha Sim, tratamento. E assim, hoje a gente tem vários tratamentos para o câncer, principalmente no câncer precoce, onde você tem, não só na minha área, mas você consegue ter a cura do câncer, né? E mesmo os casos avançados que a gente ainda não tem cura, tem avanços muito grandes, que a gente pode falar mais para frente aqui nesse podcast. Mas assim, a questão hoje também, que eu acho que melhorou muito, tem tratamento, então eu vou buscar. eu sempre brinco assim: quem procura, acha, mas quem acha, cura. Isso, Porque, gente, é muito sério isso. exatamente. E a gente não precisa mais de estar, né, em 2025 com esse tabu ainda, Exatamente, né, doutor né? Luiz? Porque realmente Isso, existe, há anos atrás a palavra pesava muito, tinha uma situação assim de vir com aquela questão de, isso. sabe, a maldição mesmo. Gente, Isso, hoje em dia está tão avançada a medicina, tão isso, avançada, mas existem também eu acredito muito que, igual o doutor falou, esse receio do descobrimento de isso. alguma, né, comorbidade, mesmo que não seja só o câncer, só de falar que tem a doença, o homem ele desestrutura. Totalmente. Desestrutura, porque ele não foca na solução. Ele Exatamente. foca ali é o quê? A falta que ele pode fazer se já tiver uma família constituída para os Isso, filhos, né? O isso, pai também para com os filhos. Então, eles já isso. pensam logo que essa falta para eles É, podem ser muito consequentes. Mas, gente, vamos lá, né? Eu acho que não precisa nem a gente repetir isso exatamente. aqui, né, doutor Luiz? Não, nem Exatamente. repetir isso aqui. Você já tem essa experiência toda aí dentro da área da urologia? Antes de eu passar para as temáticas, eu estou recebendo muita pergunta aqui. Se você ainda não mandou, gente, me envia aqui, tá bom? Para que a gente possa estar conversando com o doutor Luiz, para estar tirando as suas dúvidas também. Vamos deixar o Instagram dele, telefone de contato. Nós estamos aqui transmitindo informação para você Isso. aí do outro lado da telinha. Mas antes da gente até ler algumas perguntas aqui, doutor Luiz, eu queria que você falasse também que a medicina urológica, ou urologista, vamos falar assim, não é para somente homens. Isso. Então, assim, Realmente. por que e o que afeta para que nós mulheres possamos falar assim, preciso do urologista? Então, assim, isso é uma pergunta, uma dúvida, na verdade, muito frequente. E é interessante até, assim, compartilhar umas experiências de consultório, de dia a dia, que às vezes eu estou atendendo ali diversos pacientes e eventualmente eu tenho lá só uma ou duas mulheres e elas entram assim, nossa, doutor, só tem homem no consultório, mas assim, realmente, né, eu até vim aqui na dúvida se eu teria que vir aqui mesmo. Aí eu tenho que explicar exatamente essa dúvida de que o urologista, ele tem, na verdade, ele acumula dois sistemas da medicina, né, que é o sistema genital masculino, que é análogo ao sistema genital feminino que o ginecologista vai, Sim. e o sistema urinário. O sistema urinário compõe os rins, ureter e bexiga, em que os dois sexos têm. Ah, gente, olha aí, ó. Então, por esse motivo, os problemas das vias urinárias, da bexiga, a incontinência urinária, tanto masculina quanto feminina, os cálculos e famigerados cálculos renais com as cólicas renais, quem vai tratar também é o urologista. E E o as homem e a campeãs, né, mulher, na emergência aí de na dores emergência, surreais. na emergência, nos plantões de urologia, 90% do nosso atendimento são as cólicas renais, o tratamento dos cálculos, porque realmente são muito frequentes. E as infecções urinárias, né? Então,
entenderam por que você, mulher, também precisa procurar um urologista? Explicou aqui o doutor Luiz pra gente. E acaba que as mulheres, por estar muito linkadas à área da ginecologia, acaba transmitindo para esse profissional até as Sim, responsabilidades e pedindo soluções que nem só compete ao ginecologista, mas sim ao especialista da urologia, né, exatamente, doutor Luiz? exatamente. Agora, conta um pouquinho pra gente, dentro dessa área urológica, o que realmente hoje você tem mais de case, o que você está sendo mais procurado, e o que você tem visto que com essa mudança toda nossa comportamental, e vale aí um alerta que o doutor Luiz possa deixar, para que a gente tenha quadros aí que não existia lá atrás, né? A questão de alimentação afeta. O que afeta esse sistema urológico e também urinário? Na verdade é o seguinte, o rim, eu vou só falar brevemente, assim, o rim é o nosso filtro, né? Então, assim, inclusive, assim, até para também desmistificar um pouquinho, né, que essa questão até da função, da parte fisiológica do rim, quem olha até é o nefrologista, que é diferente do urologista. Mas os nossos hábitos hoje, né, nós temos hábitos hoje de dia a dia, não temos tempo de fazer uma boa refeição, uma refeição às vezes equilibrada, temos pouco tempo para fazer nossas atividades físicas, as comidas hoje são ultraprocessadas, tudo isso acaba tendo consequências de uma forma geral. E não é diferente na parte urológica, onde nós temos nosso filtro, né, a nossa urina, né? E com isso nós vamos ter distúrbios, né, desde infecções urinárias repetidas, principalmente em mulheres, né, vamos ter problemas de formação de cálculos renais. Os cálculos renais são muito a ver com o nosso estilo de vida. O estilo de vida está totalmente relacionado aos cálculos. Uma coisa muito importante, por exemplo, que as pessoas não sabem, não, eu tenho cálculo, eu vou parar de tomar leite, não vou comer cálcio. Isso é, na verdade, parcialmente verdadeiro. Então, ou seja, às vezes o cálcio em excesso pode realmente produzir cálculos, mas os grandes vilões é o estilo de vida, a falta de hidratação, a proteína animal, o churrasco, o sal e o excesso de açúcar. Então, ou seja, a falta de atividade física, a obesidade, isso vai gerar, né, produtos do metabolismo que podem realmente virar cálculos renais. Na verdade, você comentou aí que a falta da carne vermelha, a falta da atividade física, Não, o excesso da carne vermelha, entendi, né? eu tinha entendido, aí eu fiquei aqui na dúvida agora, o excesso gente. da carne vermelha, ou seja, a proteína animal, ela realmente pode induzir a formação de pedras, principalmente pessoas que são mais predispostas, né? Pois é, isso é muito sério. E no homem, doutor Luiz, assim, quais são as doenças mais comuns, vamos falar assim? No homem nós temos, assim, se a gente for olhar basicamente o homem, porque se a gente pensar nos dois sexos, o cálculo renal é muito frequente. Mas o homem hoje, nós temos a próstata é o nosso, posso dizer, nosso inimigo número 1. Não inimigo número 1, porque ela tem a função reprodutora. Então, ou seja, sem a próstata, a gente não armazena e produz o sêmen, onde você vai ter a função de reprodução. Mas a próstata, com o envelhecimento, ela começa a dar sinais, igual a gente envelhece a pele, a próstata envelhece, ela cresce. E o canal da urina, a nossa uretra, passa no meio da próstata. Nossa. Então, você imagina só, se a próstata cresce, se ela começa a ter disfunção, o primeiro sinal é você começar a urinar mal. E quantas vezes a gente vê as pessoas aí urinando com muita frequência, urinando sem controle, às vezes perdendo urina de forma involuntária em público, que traz um constrangimento muito grande para o homem. Gigantesco. As pessoas podem, inclusive, ficarem deprimidas por causa dessa questão da falta de controle da sua bexiga. E a próstata é, em boa parte, a responsável por isso. Então, ou seja, não é só o câncer. Eu falo ainda que os distúrbios miccionais, a perda do controle da bexiga, talvez seja um dos problemas de saúde pública mais importantes do mundo. E que perde a qualidade de vida. Tem aquela questão, né, a urina sem controle mesmo. Sem né, controle. doutor? Às vezes você dá uma tossida, às vezes você vai dar uma gargalhada Isso. E acaba isso gerando, no caso da mulher. A mulher ela vai ter a incontinência por esforço. O homem já não tem tanto.
O Por homem, esforço vai mais para a mulher, para a doutor? mulher. O homem ele vai ter mais um distúrbio por causa da obstrução. A próstata ela causa uma obstrução e aí você perde o controle. São duas formas Então, o diferentes de bom a gente continência. relatar isso aqui, porque você que está nos acompanhando, né, homens aí, se você está passando por essa situação, saiba que realmente pode ser uma disfunção da sua prótese, né, do A próstata, próstata, exatamente, né, uma da disfunção próstata. da próstata. E aí o seguinte, confunde-se muito também os sintomas prostáticos, assim, não, eu vou procurar o urologista somente quando eu tenho sintomas. Por exemplo, no caso do câncer de próstata, voltando um pouquinho ali. Ah, não, eu não estou urinando mal, então provavelmente eu não preciso no urologista porque a minha próstata não está me incomodando. O câncer de próstata, na sua fase precoce, não tem sintomas algum. Eu ia te perguntar isso agora, doutor, porque a maioria das vezes que a gente, né, escuta casos aqui de câncer de próstata é totalmente silencioso. Totalmente silencioso. E é nessa fase silenciosa que ele vai ter cura. O câncer de próstata, quando ele passa a ter sintomas, provavelmente a cura está mais longe. Eita, olha aí, Então, ó, assim, ó a aí que sacudida está, para procurar o doutor Luiz né? agora, E hein? A aí a gente, sacudida. exatamente. Então, assim, isso é muito traiçoeiro, na verdade. E todos os homens, talvez todos os nossos ouvintes agora, devem ter pelo menos um ou dois exemplos de pessoas que tiveram algum problema com sua próstata. Seja E câncer, seja a hiperplasia benigna da próstata, que é essa questão do crescimento da próstata. eu ia até te perguntar sobre esse tipo de doença, estou com uma dúvida aqui, sobre a hiperplasia, né? Uhum, Prostática benigna, que você acabou de falar. uhum. Esses são os sintomas? São sintomas. Um outro sintoma muito frequente que as pessoas começam a perceber antes mesmo da urina começar a ficar fraca, né? O homem fala muito para a gente assim, não, doutor, eu urinava lá na frente, agora eu estou urinando no pé. Ou seja, o jato muito fraco, isso é um sintoma muito frequente. Um outro, a pessoa começa a levantar várias vezes à noite para urinar. A bexiga acorda o paciente, acorda a pessoa. E isso é um problema também já inicial do problema prostático. A pessoa, inclusive, começa a perder sono, fica mais irritada. É complicado. E para a mulher a mesma coisa? A mulher já é um pouco diferente nesse sentido, As mas a mulher... mulheradas de plantão que perde sono, que vai no banheiro toda hora à noite, que não dorme por causa disso, É, que é incomodado. mas a mulher também tem obstruções também. A mulher tem assim a questão do colo da bexiga, ela pode ter uma estenose de uretra pós-menopausa. Então, ou seja, a menopausa ela resseca muito a vagina, ela resseca a uretra e aí também pode ter jato fraco. Não é a próstata, mas você vai ter sintomas muito semelhantes da próstata. Mas esses sintomas existem, então Existem também também na para a mulher, mulher. não tão frequente quanto no homem, mas existem também. Porque uma das queixas maiores, eu acredito, no nosso público feminino, é a questão da infecção urinária, né, doutor? Sim, a infecção urinária ela é muito prevalente, ela é multifatorial, ela pode estar associada ao estilo de vida também, à correria, ao estresse, aos distúrbios psicossomáticos, a parte psicológica mesmo, né? A parte emocional afeta, a parte emocional afeta demais a parte da infecção de urina. Então, às vezes, seja problemas em casa, seja problemas com os filhos, tudo isso ele acaba manifestando em muitas mulheres como infecção de repetição. Essa infecção de repetição, né, em nós mulheres, doutor, a gente ouve às vezes muito falar também da questão da imunidade. Abaixou a imunidade, deu infecção. Porque é algo que aparece constantemente, né, essa infecção. Praticamente, assim, tem um problema, tá com a mente assim, acusa a infecção. Mas aí é o seguinte, essa questão da baixa de imunidade, ela é parcialmente verdadeira, porque realmente, se você tem uma imunidade menor, você vai ter o quê? Mais chance de agentes, micro-organismos invasores. Uhum. Então, você abaixa a guarda, os invasores vêm. Mas por que você abaixa a imunidade? Aí que está o problema. Estresse, problemas emocionais, estilo de vida. E aí vem também a falta de hidratação. E aí é um conjunto multifatorial. Então, não adianta você tentar só dar um antibiótico. Por quê? Você está só adiando o problema, você não está resolvendo a causa, você está só passando, você está só resolvendo, enxugando o gelo. Tampando o sol com a peneira, como dizem tampando por aí, o sol com a peneira, né? enxugando o gelo. Por quê? Porque você não está agindo nas causas reais e é muito individualizada, né? Tem pacientes, pessoas, mulheres, por exemplo, que vão ter determinados fatores que são mais importantes para aquela mulher e outros fatores para outra mulher, por exemplo.
Então é muito diferente, assim, não dá para pôr todo mundo no Num mesmo único barco. barco, né? Principalmente porque Exatamente. ainda assim nós mulheres temos fatores maiores ainda de distúrbios do que o próprio homem, né? Sim, Questão sim, hormonal, a questão de tudo. Então sim, isso acaba influenciando, né? sim, sim. Agora uma perguntinha aqui que não quer calar, já até recebi, prejudicial até mesmo na questão sexual do homem, Sim, doutor sim. Luiz. O que que pode levar, né, a essa questão ainda de prejudicar mesmo a questão sexual do homem, porque o homem também tem essa questão do machismo e Sim, ele fica preocupado de que uma hora ou outra não vai estar com uma saúde sexual tão ativa. sim, sim. E outra pergunta já emendada, que eu quero que você fale, é dessa questão também, dessa mudança, porque a mulher tem a menopausa, mas o homem passa por um processo também e Sim. acaba afetando tudo isso, né? Mas sempre linkado na mente, né, É. doutor? São duas perguntas Sim, muito prevalentes, com muita dúvida. Muitas pessoas até têm dúvida, talvez vários aqui que nos estão escutando agora e que às vezes não têm nem coragem de perguntar. exatamente. Eu vou até começar um pouquinho sobre a questão, por exemplo, da segunda, da questão dos hormônios, né? Que a Uhum. mulher tem a menopausa, que é, na verdade, a pausa da menstruação, de menopausa, de menstruação, né? De ciclo menstrual, e a pausa. Então, ou seja, toda mulher vai realmente parar de menstruar e, com isso, coincide com do declínio de hormônios. E aí para. O homem não tem andropausa. A andropausa é uma palavra equivocada, que foi tentado fazer, assim, do ponto de vista até de mídia, para ser similar com a menopausa, mas o homem ele não tem pausa de produção de hormônio. Nós temos hoje um distúrbio que a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Então, à medida que o homem vai envelhecendo, ele pode ter realmente uma oscilação maior de hormônios, começar a ter declínio hormonal, que é natural do envelhecimento, mas não tem pausa. O homem não tem ciclos. Então, ele vai ter distúrbios hormonais que podem realmente afetar na parte sexual, por exemplo. Mas não é só sexo, por exemplo, que o hormônio afeta. O hormônio afeta também no sono, na Hum. memória, na perda de massa muscular, porque a gente sabe hoje que ter músculo é ter autonomia. Se você envelhece sem músculo, você perde autonomia e envelhece pior. Por isso que isso também é importante, aí foca de novo na questão do Na estilo de vida, qualidade de na qualidade vida, de né? vida. Então, o hormônio para o homem, ele pode ser necessário a monitorização para que ele possa envelhecer de forma mais saudável e autônoma, né? Ou seja, ser dono do seu próprio nariz. Mas a saúde urológica, assim, ela não está relacionada com a saúde sexual? Pois é, a saúde urológica ela está sim relacionada com a saúde sexual, porque é, já até linkando essa questão do hormônio, né? Ou seja, aonde a gente produz os nossos hormônios, né? Nossas genitálias masculinas, no testículo. Então ali é o nosso local primário de produção A hormonal. fabricazinha, É a viu, fábrica do hormônio. homem? Então assim, então seja, eu falo que o hormônio é como se fosse o óleo do motor do carro. O Hum, carro pode até funcionar motor, mas sem óleo ele vai fundir, né? Então é uhum. muito complicado essa questão. E assim, o homem, ele vê, qual que é o símbolo do homem? É a virilidade. Então o Sim. homem, ele se vê na questão de virilidade. Então se ele perde a virilidade, que seria a função sexual, ele perde a identidade de homem. Então isso vem de distúrbios muito profundos, psicológicos, aí vem depressão. Então, ou seja, é muito comum você ver homens deprimidos porque ele começa a envelhecer e não consegue mais ter relações sexuais, por exemplo. E aí vem a questão de que hoje, né, nós temos assim diversos tratamentos, tanto psicológicos como orgânicos, como apoio mesmo, em que assim a pessoa que está ali, um casal que quer ter inclusive vida sexual a vida inteira, mesmo na terceira idade, hoje tem soluções Para para tudo, quase né? tudo, né? Aproveitando esse gancho ainda da questão da sexualidade masculina e todo esse contexto, a gente sabe que essa perda, ela é um dos fatores para ser observada clinicamente, né? E tem todos os Sim, tratamentos, mas também tem a questão também daquela questão da ejaculação precoce, que o homem tem muita vergonha, ele sim, acha que não é nessa vitalidade toda, e isso. muitos homens acabam se acuando com isso, doutor. O que você dá de dica para esses É, homens aí, assim, né? eu posso até dividir essa dica em duas partes. Na parte daquele jovem que começou agora a Nossa, ter a vida sexual, que é onde a ejaculação precoce é natural, normal, sim.
porque ele é uma pessoa que está começando agora na sua vida sexual, está descobrindo ainda o seu corpo, e é natural a ansiedade, porque a ejaculação precoce é um distúrbio da ansiedade. Então, a ansiedade de ter a primeira relação e tudo, e aí torna-se muito rápido. Existem, inclusive, filmes que demonstram isso, né? Por exemplo, American Pie é um filme clássico que mostra sobre essa questão da ejaculação precoce e que tem como tratar do ponto de vista psicológico e até medicamentoso. E aí nós vemos o segundo ponto, que isso aí é natural, tudo, mas tem o segundo ponto, que é aquele homem já maduro e tudo, casado, e que já tem relacionamento estável e que passa a ficar precoce. E aí vem o quê? São os distúrbios do estresse, da ansiedade, de preocupação com o desempenho. E hoje, a gente vê muito diferente de antigamente, que hoje as mulheres têm um papel diferente na relação. Antigamente, os homens ditavam e tudo. Hoje, a mulher ela compartilha mais, ela tem, né, as suas próprias vontades e tudo, e isso pressiona muito os homens. E aí vem o quê? A ansiedade e a ejaculação precoce fica também como um problema sexual bem prevalente, até pelo comportamento que as mulheres têm hoje. Mas chamando a atenção desses homens aí, seus Sim. futuros pacientes, né? Eu queria que a gente deixasse isso bem claro, sabe, doutor? Que tem tratamento. Tem tratamento. Porque em casa, sem procurar médico, sem procurar um profissional urológico, homens, vocês não vão conseguir, porque Isso. muitos acham assim, não, tá normal, deixa pra lá, mas isso é um distúrbio. E a tendência de toda comorbidade é a piora. Exatamente. Né? Então é aquela questão, problemas urológicos são comuns, então não precisa de tratar. Tá errado, é um mito. Né? Isso é totalmente mito, né, Totalmente doutor? mito. E quais seriam esses mitos, para ver se você que está acompanhando a gente, identifica aí algum que você já tenha escutado aí? Tem alguns mitos assim que são assim que a gente vê porque o paciente chega para a gente no consultório, não é verdade, né? Então, assim, são mitos que a gente escuta no dia a dia. Então, assim, de forma bem aleatória, por exemplo, tem um mito que é muito frequente, no caso da contracepção, que é a vasectomia, que são os urologistas que fazem isso. Realizam esse tipo de exame. Muitos homens não querem nem pensar em fazer a vasectomia. Não, a mulher que já carregou o neném lá, teve 2 filhos, submeteu o parto, ainda tem que fazer ligadura de trompa. Sendo que para o homem é muito mais fácil fazer a vasectomia. Não vou fazer porque eu vou ficar impotente. Mito, né, doutor? Mito. Vamos colocar isso aqui, mito, homens. Mito completo. Por quê? Porque a vasectomia a gente só vai desligar o deferente. Não vai, a pessoa, inclusive, vai ter uma vida sexual normal, vai ejacular normalmente, só não vai ter espermatozoide. E a pessoa não fica impotente por causa de uma vasectomia. Isso aí é um mito, assim, um dos maiores que eu já vi na urologia. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que desmistificar. Tem vários outros mitos também, né? As pessoas confundem muito o urologista com o proctologista, hemorroida com próstata, né? Então, assim, que são coisas diferentes, né? A hemorroida é uma patologia vascular que é muito comum, hereditária, presente ali no ânus, né? Que provoca sangramento e que a gente tem, às vezes, o toque, que é um grande tabu, né? Mas o toque é só mesmo uma via de acesso para a próstata, que está localizada no sistema urinário, mas ela é fácil de ser tocada, acessada por ali. E aí eu brinco com meus pacientes, às vezes, por exemplo, se a próstata, que causa um problema tão sério quanto o câncer, se ela não fosse acessível, quantos morreriam? Ainda bem que ela é acessível. Deus colocou ela no lugar certo, onde um médico pode acessar ela. Tudo já escrito, desenhado já. Não precisa ter esse medo, esse receio todo, né, doutor? Então, são mitos que a gente vai tentando desmistificar na nossa clínica diária, e quando a gente tem a oportunidade de estar aqui num programa igual esse, né, com bastante audiência, em que a gente possa falar com uma quantidade maior de pessoas. Né? Então, homens, vocês estão levando uma sacudida aqui do doutor Luiz, hein? E a mulherada também. Não vou tirar meu corpo fora não, viu, doutor? Vou tirar meu corpo fora não, porque a mulherada também precisa de se cuidar, precisa de cuidar de todos esses órgãos que fazem parte do seu corpo. E sem contar que o nosso famoso órgão, que são os rins, né? Os órgãos são os rins, também são vitais, né, doutor? É difícil você manter uma gestão aí sem o rim em funcionamento. O rim, ele é um órgão, considero assim, a gente tem alguns órgãos que são indispensáveis, né? E eu costumo brincar que o rim é tão importante que fizeram 2, né? Para ter um step ainda. Porque aí você ainda tem a segunda chance ainda. Você ainda tem a segunda chance quando você perde um deles.
Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. A gente sempre vai voltando a bater na tecla da questão da prevenção, de cuidar da saúde de uma forma mais geral, mais ampla. Uma coisa muito importante, por exemplo, que eu quero bater um pouquinho aqui na tecla também, por exemplo, a questão da disfunção sexual, por exemplo, no homem, em que o paciente chega para mim com disfunção sexual. Aí eu vejo um paciente às vezes obeso, às vezes um paciente hipertenso, diabético, começando ali, e ele falou, doutor, eu estou com um problema de potência e tudo. Quando eu vou ver, aquilo é a ponta do iceberg. Muitas vezes a impotência pode ser o primeiro problema de uma coronária entupida, porque a ereção ela é um evento vascular. Então, a ponto de você ter, às vezes, uma obstrução ali, uma impotência orgânica, você já tem as coronárias já entupidas. E aí vem um outro mito, muito frequente, de 97 para cá, quando o Viagra foi descoberto. Eu estava lendo aqui agora que tem perguntinha de Viagra aqui, gente. O Viagra, o que acontece? O Viagra foi uma mudança de patamar, pode dizer assim, antes do Viagra e após o Viagra. Por quê? Porque até então a gente não tinha um tratamento tão efetivo quanto um remédio oral que você melhora. E as pessoas até hoje, em 2025, têm medo de tomar Viagra, porque têm medo de morrer por causa do Viagra. Mito. Não existe essa questão de morrer por causa do Viagra. Até tem realmente uma interação medicamentosa perigosa quando você toma Viagra com alguns remédios do coração. Mas isso o médico vai identificar numa consulta. Mas o Viagra ele é totalmente seguro e as pessoas, muitas vezes, quando a gente vê... Todo mundo viu a história de alguém que morreu quando tomou Viagra na hora de uma relação. Mas aí eu volto para a questão da cardiovascular. O paciente com impotência sexual pode ser o primeiro sintoma de uma obstrução grave da coronária. Aí ele toma um Viagra. Ele não pode subir 10 degraus de escada, 4 degraus de escada. Mas aí ele toma o Viagra e fica potente, aí ele vai querer fazer uma maratona, que é a relação sexual. Morre pelo esforço físico, não pelo Viagra. Aí ele tem um infarto pelo esforço que ele fez, porque ele ficou melhor com o Viagra. Então, ou seja, não, se eu tomar Viagra eu vou morrer. Está errado. O Viagra veio para poder auxiliar no tratamento da disfunção erétil e que tem melhorado a qualidade de vida de muitos casais. Mas vamos chamar atenção aqui para o que o doutor Luiz está falando, gente. Tudo sobre orientação médica. Não me saiam comprando aí, né, essas questões aí, tanto Viagra quanto outros medicamentos, para que você se sinta mais homem, mais macho, mais potente. Não é por aí. E hoje a gente vê, inclusive, adolescentes, jovens e muito jovens, se recorrendo à compra desses medicamentos sem orientação médica, com prescrição própria, que todo mundo virou médico, doutor Google, né, gente? Todo mundo virou médico, né, doutor Luiz? Exatamente. E, realmente, podem observar. Se não for 100% dos casos, estou aqui, né, chutando, mas o doutor Luiz tem esses dados, que os principais óbitos e colocaram o coitado do medicamento ali na culpa, foram problemas cardíacos, né, doutor? Foram problemas cardíacos, exatamente. Esse aí, como diz o Viagra, foi um bode expiatório de problemas cardíacos ocultos, né? E aí também, pegando um pouquinho o gancho dos remédios, uma coisa que está na crista da onda na atualidade são o uso dos remédios para disfunção sexual, principalmente a Tadalafila. Falei baixinho, mas eu tenho certeza que você de casa escutou a Tadalafila. O que a gente ouve desse medicamento. Para treinamentos em academias. Que é aí que está o perigo da história, junto com, inclusive, o abuso dos hormônios, né? Gente, né? Isso então, é muito sério. Isso é complicado, é sério. Então, assim, isso é totalmente fora de indicação, né? E a gente vê isso porque esses remédios para disfunção sexual erétil, eles são vasodilatadores, então eles identificaram que esses remédios podem, de repente, melhorar a performance de pessoas que estão querendo fazer academia, crossfit, melhorar a forma física. Mas, assim, essa busca para um corpo perfeito, ela pode ter várias armadilhas. Várias armadilhas. Só vale a sua vida, viu, pessoal? Só isso então, que ela vale. É muito importante, assim, eu não estou falando que seja uma coisa que possa ser feita, mas, assim, sob supervisão, não do jeito que é feito, com compras de remédios no mercado negro. Então, assim, isso é um tema que é altamente discutido em congressos urológicos. Inclusive,
eu fico um pouco assim assustada que o acesso a esse medicamento, você chega numa farmácia e pede, tá lá a fila, gente, não pedem nem receita, nem nada, e é uma coisa que a indústria farmacêutica precisa ter uma atenção, né, doutor? Como, graças a Deus, já tivemos aí portarias priorizando a questão do antibiótico, que hoje não é tão solto assim. É fato, existe o mercado negro, existem os profissionais, Mas não pode donos ser de comprado. rede aí de farmácia, que liberam esses medicamentos, né, que não deveriam liberar. Gente, mas o mais importante é que se existe o mercado negro, se existe essa liberação nas redes de drogaria sem receita, é porque há procura. E é essa procura que você tem que entender que tem que ser interrompida. Existe a procura, existe uma cultura de que você pode comprar remédio, mas assim, não tem nenhum remédio que não seja tarja vermelha, aonde existe receita. E o tarja preta, onde existe receitas especiais. Então, assim, os remédios estão tarjados. Existe a lei, falta cumprir. Falta cumprir. E a mistura de pacientes que estão passando por esse processo medicamentoso para ter uma qualidade de vida, doutor, com o alcoolismo? O álcool, a gente nunca vai indicar. Né? Então, seja, o alcoolismo é uma doença, na verdade, o alcoolismo propriamente dito. O consumo excessivo de álcool, mesmo que não tenha a doença do alcoolismo ali, mas a questão que hoje a gente tem o quê? É uma coisa que eu vejo muito importante na nossa sociedade. Isso está enraizado na nossa sociedade. Para que você possa divertir, tem que ter álcool. E a gente fala muito, porque os jovens hoje, você vê os jovens na balada aí, usando esses medicamentos e misturando ainda com a questão do álcool. Né? Então, o que acontece? A questão do álcool, por exemplo, o próprio a sildenafila, que é o Viagra, tadalafila, esses remédios, eles não vão ter grandes interferências. A sildenafila, que é o Viagra, sim, vai ter uma absorção menor. Então, ou seja, remédio com álcool nunca vai combinar. Isso aí é uma máxima, né? Você pode, às vezes, de repente, de uma forma muito, muito moderada, né, não ter tanta interferência, mas a gente nunca recomenda como médico. Né? Igual eu falei, é muito difícil eu recomendar qualquer álcool. Um consumo moderado pode, às vezes, te ajudar a dar uma relaxada e tudo, assim, mas isso, assim, é muito difícil até de você discutir isso. Né? Exatamente. É muito difícil. Porque, às vezes, o moderado para um é o moderado para o outro, são diferentes. O limite é bem diferente. O limite é muito tênue. Então, assim, eu falo isso com os pacientes porque, por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito hoje, por exemplo, quando eu opero um paciente, dou antibiótico e falo, vai ter que tomar tantos dias e tudo, a primeira coisa que a pessoa me pergunta é assim, doutor, quando que eu vou voltar a beber? Eu falei assim, mas quando você vai voltar a receber sua saúde primeiro, né? Eu acho que é a primeira pergunta, não quando eu vou voltar a beber. É muito comum eu ver isso. Posso beber quando? É mais do que a gente pensa, mas isso está muito linkado, igual assim, na década de 60, quantas pessoas fumaram porque era chique fumar, porque via os atores fumando, então uma geração inteira passou a fumar porque achava que aquilo era bom, E o álcool vai na mesma história, só que muito menos, assim, ele é muito mais, assim, ele é danoso, mas ele está sempre sendo tolerado pela sociedade, né? É essa tolerância que a gente está chamando a atenção exato. aqui. E aí nós estamos vendo. Então, ou seja, hoje a gente está vendo agora uma geração que cultua muito a saúde, né? Muitas pessoas que não tomam álcool, a gente já consegue ver algumas coisas nesse sentido, algumas pessoas, algum movimento assim, crianças que prezam a saúde, mas assim, enfim, né? Ainda assim é uma massa muito pequena. Pequena, a gente precisa estar sempre pontuando essas questões todas. Hoje as pessoas estão mais fáceis de ser dependentes porque a fragilidade emocional da humanidade atualmente, principalmente depois que a gente teve essa pandemia e tudo, eu acho que a gente ficou muito mais presas muito mais fáceis para os vícios. Sim, inclusive a gente estava falando isso hoje aqui, mais cedo, o quanto que o índice da saúde mental ou a deficiência, né, doutor, dessa saúde mental, vamos falar assim, tem acometido mais de 70% da população, a última pesquisa que foi realizada. Então, assim, gente, quando a gente fala que 70%, isso jogando mínimo, porque a última pesquisa que até chegou para a gente, 70% da população está adoecida mentalmente, seja com depressão, com ansiedade, com a crise de pânico, que a gente, é uma doença que chegou aí também para atentarmos contra ela, o quanto que isso aumentou
Então, a gente pensa que 70% da nossa população está realmente com essa fragilidade Sim, emocional, vira presa fácil para o fácil. vício. E eu acho que o homem ainda mais, porque ele tem ainda a Sim, fragilidade de não ter esse hábito de ir ao médico, de procurar uma saúde, acha que não quebra, que é outro tabu, talvez, aí desmistificando. Homem não quebra, homem não chora, homem não adoece. ai, E gente. aí, quando a doença vem, vem de uma vez. É porque ele só vai procurar na hora que o caldo entornou, Entornou. nunca Aí, na esse é prevenção. o grande erro. É o grande erro e que tem mudado muito lentamente e às vezes a gente usa desses meios de comunicação para a gente poder alertar que isso é um perigo muito grande. Agora, vamos falar, inclusive, o doutor Luiz, tratamentos, porque a medicina Sim, avançou muito. E o sim, homem também, ele fica com muito receio de descobrir uma patologia, ter que passar por uma cirurgia, porque já é uma isso. outra etapa para o homem muito complicada, parar, né, e ter que se sujeitar a uma cirurgia ali pela saúde. E ainda assim, essa questão dessa cirurgia, desse receio todo, mas a medicina, com a graça de Deus, a cada dia ela avança. Então, as cirurgias hoje também, eu queria que você citasse, Sim, que hoje elas estão tendo aí um efeito muito legal com as aplicabilidades sim, minimamente invasivo, vamos falar assim. exatamente. Cirurgia já não tem mais aquele corte grande, já são outros tratamentos, né, doutor Luiz? Exatamente. Então, assim, aí já pegando já na fase mais de tratamento, ou seja, nós temos problemas, quais são as soluções? Eu acho que isso aí que é a pergunta que a gente tem que Uhum, fazer, é a resposta que a gente tem que dar para os pacientes. Quais são as soluções? A urologia, em especial, é uma especialidade muito tecnológica. E isso também me atraiu muito na urologia, uhum, porque as cirurgias minimamente invasivas, a própria cirurgia robótica, a cirurgia robótica ela começou há alguns anos, mas o carro-chefe da cirurgia robótica no mundo foi a cirurgia urológica, a cirurgia da uhum. próstata. Então, assim, hoje, por exemplo, a próstata, nós temos hoje diversos tratamentos para o câncer de próstata, mas a cirurgia ainda é o padrão ouro para o câncer de próstata de forma localizada. E há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, quando eu comecei, por exemplo, a operar próstata, os pacientes ficavam impotentes, Uhum. incontinentes, e hoje a gente tem a cirurgia robótica que pode fazer todo esse processo de forma minimamente invasiva, sem cortes, e com você tendo ainda suas funções preservadas, tanto da urina quanto da potência, né? E vários outros tratamentos que são minimamente invasivos. Hoje, na minha prática diária, eu tenho 90% das cirurgias feitas todas sem corte. Por Que laparoscopia, legal, por cirurgia que robótica ou legal. por endoscopia. Que legal, isso aí é muito legal. Eu queria que a gente recapitulasse, vamos falar assim, Sim. recapitulasse um pouquinho do nosso conteúdo aqui desse podcast e que você deixasse aqui uma listinha conosco aí, ou as principais dicas, né, para se ter essa saúde em dia e o que, que a gente precisa fazer para manter o nosso sistema urológico, doutor Luiz, ali com o menos problema possível. Então, assim, eu acho que, assim, como mensagem para casa, vamos pôr assim, né, o que a gente precisa fazer? O que você tem que fazer no dia a dia? A hidratação é fundamental. Hoje a gente vê, inclusive, a coloração da urina como nosso termômetro. Então, ou seja, a urina, quando está clara, é porque você está hidratado. Se a urina está mais amarela, você não está hidratado. Então, a cor da urina hoje é importante. Já tem estabelecimentos que já tem, inclusive, um adesivo mostrando a cor da Um urina, um gráficozinho, né, gráfico para para que você ver você se vê. você, na hora que está vendo o xixi, se você está bem hidratado. Bem hidratado, você está mantendo os rins felizes, ou seja, filtrando bem, né? Ou seja, ele vai diluir os conteúdos todos ali e não vai formar cálculos, entre outras doenças. A alimentação também, como qualquer parte da saúde, né, do corpo é importante, mas a saúde urológica é muito importante para você manter os hormônios adequados, para você manter os seus rins funcionando bem, alimentar de forma balanceada, evitar alimentos ricos em sódio, né, os ultraprocessados. A atividade física é fundamental para você ter hormônios em níveis normais, né? Então, seja, a atividade física ajuda muito, dormir bem também ajuda a manter os hormônios em níveis normais, né? E não posso também falar que se a gente alimenta bem, a gente também não faz, a gente já passa a ter uma chance menor de obesidade, porque a obesidade também causa problemas urológicos. Se você tem obesidade, por exemplo, você tem uma quebra da testosterona e você tem uma baixa de testosterona só por fato de você estar obeso. E a testosterona, aproveitando já o seu gancho, é um dos hormônios muito importantes, Para o principalmente para a homem, saúde masculina, né, doutor?
para a saúde masculina e ela também tem na mulher também, e ela tem sua Sim. função na mulher. Então, assim, é importante a gente praticar boas práticas para nós mesmos e aí nós vamos conseguir ter uma vida mais tranquila, né? Ô, doutor Luiz, eu queria que você falasse assim, uma vez que o paciente foi até você, você já citou aqui esse ritmo de consulta, como deve ser feita, desde a hora que nasce, né, até a hora que morre, mas nós temos ali meio que, não vamos falar que é certinho, porque vai de acordo com cada avaliação, mas esporadicamente ali um retorno com o ginecologista a cada 6 meses e com o urologista, que o homem tem que fazer. A cada 1 ano. Uma né? vez por ano você tem que ir, ano, homem. Dar aquela parada, fazer um pit stop lá. O urologista, eu considero que é o guardião do homem, porque muitas vezes a gente vai ver a próstata e tudo, mas eu acabo diagnosticando outras doenças, porque eu tenho pacientes que só vai no urologista. Eles deixam de ir em outros especialistas, porque eu acho que assim, o urologista é aquele médico que ele tem como o de confiança. Então você acaba tendo a responsabilidade de orientar ele, ó, eu já diagnostiquei diabetes, hipotiroidismo, outras doenças, uma consulta de rotina que o paciente nem sabia que tinha. Então, ou seja, eu acho que uma vez ao ano, parar para fazer um check-up é fundamental, Não principalmente nada, depois né, dos 40 doutor? anos. Agora, as doenças comuns no nosso mercado, né? Como você mesmo aí falou, a diabetes, o colesterol alto, o problema cardíaco, tudo isso também pode prejudicar a nossa saúde urológica? Sim, sim. Né? Por exemplo, a diabetes, ela pode causar uma insuficiência renal, né? No caso, a nefrologia é uma das principais causas de transplante renal. Sério? Exatamente. O colesterol alto, normalmente, as dislipidemias, né? Então, ou seja, os pacientes podem ter o quê? Distúrbios cardiovasculares que vão afetar, né, a questão sexual, né? Então, ou seja, a saúde urológica está linkada com todo o corpo, ou seja, o nosso corpo, na verdade, ele é todo conectado. Uma maquinazinha ali com várias engrenagens. Se uma parou Isso. tudo, né, doutor Luiz? E a urologia, né, a saúde urológica, ela faz parte dessa engrenagem, né? E a gente, quando a gente para de filtrar o nosso sangue, tudo para, né? Ou seja, a ausência do rim é incompatível com a vida. A ausência dos problemas, a ausência, por exemplo, de hormônio, negócio, não é incompatível com a vida, mas é incompatível com a qualidade de vida. Com a qualidade de vida. Com a qualidade de vida. Exatamente. Né? Gente, nós conversamos aqui, estamos ainda conversando com o doutor Luiz Rodrigo, ele que é cirurgião urológico, urologista. Estamos fazendo um alerta aqui para você, homem, e para você, mulher também. Não vou deixar de falar com você, mulher aí, que tem esses percalços, né, toda hora conosco. Nós passamos por isso juntas, viu? Dou a mão para vocês também. Mas serve aí de alerta para você cuidar do próximo que você conhece aí, um homem que não vai ao médico, o papai que tem resistência, o esposo, o namorado. Gente, vão fazer com que realmente a gente tenha qualidade de vida. E eu queria até saber como que estão os atendimentos, onde que o doutor Luiz atende, onde que as pessoas estão nos acompanhando, ele pode até procurar o doutor, como que funciona essa rotina sua aqui em BH. Assim, eu sou urologista aqui, eu faço parte, inclusive, do grupo, da equipe dos cooperados da Unimed BH, mas eu não atuo propriamente em BH. Eu atuo em Betim, né, que é um braço da Unimed BH, e também numa cidade próxima a BH, que é Itaúna. Então, são os lugares que atualmente eu atendo hoje. Já atendi em BH. Hoje, BH eu mais opero, né, eu faço cirurgias robóticas. Sim. Em alguns hospitais aqui da cidade. Mas, assim, eu estou à disposição. Hoje, o mundo mudou muito. Nós temos hoje, inclusive, a cirurgia, as consultas, às vezes, que podem ser telemedicina, online. Você pode ter uma consultoria de algum ponto que, às vezes, não precisa de um exame físico, mas você pode orientar. Então, assim, eu acho que o mundo hoje é conectado. Então, a telemedicina hoje foi, talvez, um legado de guerra da pandemia. Né? Porque até então não tinha, hoje a gente tem. Então, e facilita muito também, facilita, né, doutor? Bastante. Não tem justificativa para deixar de se cuidar. Exatamente, né? Hoje eu tenho um Instagram, né, que é o dr.luizrodrigues, _urologista, que posso, de repente, né, compartilhar. Eu tenho alguns conteúdos, mas
Tem lá os directs que a gente pode, às vezes, compartilhar e trocar com as informações. Mas, enfim, né? Hoje a gente está mais fácil de comunicar com as pessoas. Bem mais fácil e então não temos desculpa, né, doutor Luiz? Isso. Assim, nós estamos infelizmente chegando mais um final de podcast Saber Viver, mas eu não quero encerrar esse podcast antes de pedir o doutor, com toda a sua experiência, com toda, né, essa responsabilidade, que você deixasse um recadinho principalmente para o seu público masculino ali, para que a gente possa fortalecer aqui a chamada de atenção. Exatamente, né? Então, assim, aproveitando toda essa audiência, eu quero falar aqui que é importante você, homem, que tem aí alguma dúvida, que você tem medo de perguntar, né? A gente espera ter esclarecido aqui algumas questões, mas vai ao médico, vai ter sempre um urologista que possa estar te esclarecendo, resolvendo seus problemas, e que vai melhorar a qualidade de vida sua, da sua família. Então, a gente não pode ter vergonha e esquecer essa questão do machismo, dessa cultura, às vezes, de que o homem realmente não precisa, e focar na qualidade de vida para a gente poder ter bastante saúde, tanto urológica quanto geral, enquanto a gente estiver vivo, né? Enquanto a gente está passando aqui nessa vida que é bem passageira, né? Importante ter qualidade de vida, envelhecer com saúde. Envelhecer com né, saúde é o nosso Luiz? foco. É exatamente o foco de todos. Pois é, pessoal, mais um podcast aí com conteúdo incrível. Então, se você assistiu, gostou, dispara para o amiguinho. Doutor Luiz, gratidão pela sua participação. Eu que agradeço Compartilhar aqui. tanto conteúdo conosco. Saiba que você já é da família Saber Viver. Eu agradeço muito. Desejamos cada vez mais sucesso, mais homens a te procurar aí. Sim, a gente está aqui para ajudar. Para estar, né, explorando a saúde masculina. E você aí de casa, deu para entender, então? Deu um puxão de orelha aí, gente? Não deixe de se cuidar, não deixe de procurar orientação médica, não saia se automedicando. Meninos de plantão, aborrecentes e jovens, cuidado com, como diz o doutor Luiz, com esses medicamentos aí, Tadalafila e tudo, viu? Não misture com álcool, então vamos ter responsabilidade. Gratidão pela sua participação, lembrando que sábado tem, às 9 da manhã, o melhor programa de Minas na TV Alterosa, mas quinta-feira tem podcast Saber Viver também com mais conteúdo para você aqui no canal às 19h30. Fiquem com Deus, permaneçam com saúde, como diz a minha amiga Consola sempre, viu? Tchau, tchau, doutor Luiz, obrigada. Tchau, gente, muito obrigado e boa noite para todos, tá?